Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre banheiros acessíveis, tá? Eu sou o engenheiro Ricardo Sampaio, especialista em acessibilidade, e hoje nós vamos abordar um tema aí que tem bastante detalhe e a gente vê aí muitos erros aí, né? Então, a gente vê projetos aí que as pessoas às vezes fazem o mínimo no banheiro acessível e às vezes nem o mínimo, né? Então, essa questão de banheiro acessível é uma questão que tem muito detalhes. Então hoje nós vamos abordar aí as questões principais, tá? Então vamos lá, para começar, né? Vamos começar pela parte que não é a parte arquitetônica, mas que é muito importante e é muito difícil da gente ver. Muito difícil mesmo, né? Então assim, ó, banheiro acessível, ele tem que ter alarme. Então, se acontece alguma coisa, se acontece algum incidente com a pessoa com deficiência, com a pessoa cadeirante, ela tem que ter um meio fácil ali de chamar uma ajuda, né? Então, tem que ter alarmes, certo? Como que funcionam esses alarmes? Esses alarmes, ó, eles têm que ter botões próximo à bacia, no box do chuveiro e na banheira, para acionamento para uma pessoa sentada. Então a gente tem que levar sempre em consideração a pessoa que usa uma cadeira de roda, tá? E aí tem outros lugares, outros locais também que é recomendável que seja instalado esses botões. Então, lavatórios, próximo de portas, tá? E a altura dessa instalação desse botão, ela deve ter 40 centímetros do piso, tá? Então ela tem que ficar a 40 centímetros do piso. Ó, é, tem algumas imagens aqui que eu vou estar mostrando que foram tiradas diretamente da NBR 9050, tá? Então aqui, vou até dar um zoom aqui, ó. Fica bem claro isso, tá? Então, ó, a gente tem que ter esses botõezinhos aqui de alarme. Às vezes a gente vê esses botões de alarme, mas eles estão aqui assim, ó, mais altos, entendeu? Então, eles têm que ficar a 40 centímetros do chão, tá? Porque é diferente de um acionamento numa situação comum. Esses botões, ele tem que ser levado em consideração em situações de emergência. Então você não sabe, a pessoa pode ter sofrido uma queda ali, então ela tem que poder acionar isso numa altura ali máxima, entendeu? Que é calculado aí de 40 centímetros. Isso é bastante importante, tá, gente? Em projetos que a gente pega aí de acessibilidade, é muito difícil de ver esses botões. E isso é uma coisa que é muito importante para as pessoas cadeirantes, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso daí e colocar em prática, porque tem que ter, né? Tá na ABNT, tá na NBR 9050, então a gente tem que colocar, e não só porque tá lá, porque é importante, né? É importante ter isso. Ó, aí nós vamos falar de dimensões gerais internas do banheiro, tá? É uma coisa que às vezes é um pouco óbvio, mas às vezes as pessoas não fazem nem isso. Então a gente pega projetos aí com banheiros acessíveis que não tem nem o mínimo do giro para cadeira de roda. Então, ó, a área mínima que tem que ter livre no banheiro é de um diâmetro de 1,50 m, que a pessoa tem que poder girar a cadeira de roda ali, entendeu? Então a gente pega projetos aí que não tem nem isso. Às vezes a pessoa nem demonstra, nem coloca no projeto quanto tem de área livre ali, porque ela já sabe que tá errado, né? Então a pessoa nem coloca, entendeu? Então o mínimo é de 1,50 m. A porta tem que ter um vão livre de 80 centímetros. Não pode ser menor que isso, tá? E ela tem que ter abertura para fora ou abertura de correr. E a maçaneta, ela tem que ser do tipo alavanca, tá? E ela tem que ter de 80 centímetros a 1,10 m. Ó, tem a imagem aqui, ó, para ilustrar melhor, que foi tirada diretamente da NBR 9050. Isso daqui, gente, é o básico do básico, tá? Que muita gente não faz nem isso. Então aqui, ó, a gente tem que ter uma área livre de 1,5 m, tá? Então a pessoa, por que tem esse 1,5 m? Não é um valor, um número que foi tirado assim da cabeça. É porque tem que ter o giro da cadeira, entendeu? Então a pessoa consegue fazer com conforto o giro ali da cadeira com 1,5 m.
E aí tem umas outras medidas que a gente vai ver também, que aqui, por exemplo, ó, tem que ter 80 centímetros. Aqui desse lado da bacia até essa parede aqui, ó, tem que ter aqui no mínimo 80 centímetros. Por quê? Porque é a área de transferência da pessoa para a bacia, entendeu? Então tem que ter pelo menos esses 80 centímetros aqui, ó, tá? Vamos lá. Aí falando em bacia já, ó, tem algumas medidas que são regras para a bacia também, tá? Então, a altura da bacia, ela tem que ter de 43 centímetros até 45 centímetros. Com um assento, ela vai até 46 centímetros. Não pode passar de 46 centímetros, tá? A distância lateral é 40 centímetros do eixo da bacia até a parede. E a descarga ela tem que ficar a 1 metro de altura. Ó, tá aqui a imagem da NBR 9050, que tem isso que eu tô falando aqui das alturas, tá? Então, 43 a 45 centímetros é o máximo da bacia. E 46 centímetros é o máximo com o assento, tá? Então a gente não pode passar disso aqui. Então, ó, falando de bacia, aí a gente chega nas barras de apoio, que as barras de apoio ficam do lado da bacia e atrás da bacia. Então, até mesmo para o diâmetro dessas barras, tem algumas regras. Então, por exemplo, o diâmetro mínimo tem que ser de 3 centímetros até no máximo 4,5 centímetros, tá? E elas têm que ficar fixadas a 75 centímetros do piso, tá? Ó, pessoal, aí nós vamos falar agora sobre o lavatório, tá? Então, o lavatório, a altura máxima tem que ser de 78 a 80 centímetros. Tem aqui a imagem, ó, da NBR 9050, tá? Que deixa bem claro isso. Então, ó, a altura aqui máxima do lavatório aqui, ó, é de 78 a 80 centímetros. Aí tem, ó, o máximo de distância da pessoa para o acionamento da torneira tem que ser de 50 centímetros, tá? Aí tem essa medida aqui, ó, que a parte de baixo tem que ter de profundidade 30 centímetros pelo menos, tá? E as torneiras têm que ter acionamento por alavanca ou sensor. Então, por que isso, né? Se a pessoa tiver alguma deficiência ali nas mãos, então ela consegue acionar sem esforço, tá? Então, por exemplo, aquela torneira de acionamento giratório, aquilo ali não funciona, não pode, porque se a pessoa tiver algum problema ali, ela não consegue acionar. Então, ela tem que ter essa facilidade de ter a alavanca ali para acionar com mais facilidade, tá? Ou o próprio sensor, que aí é o mais fácil, né? Ó, acessórios, parte de acessórios e parte de espelhos. Vamos falar da faixa de alcance de acessórios junto ao lavatório. Tudo que for de acessório que tem ali no banheiro, então um toalheiro, saboneteira, a gente está vendo aqui, ó, a imagem também da NBR 9050, né? Então, cabide, porta-objetos, tudo tem que estar numa faixa entre 80 até no máximo 1,20 m, tá? E até mesmo o espelho, ele tem uma medida padrão ali que tem que ser seguida. Então, ó, a borda inferior, o mínimo, tem que estar a 90 centímetros e a borda superior até 1,80 m no máximo. Recomendado. Aí, pessoal, vamos falar sobre o box de chuveiro, tá? Tem algumas regrinhas importantes também quando tem ali o box de chuveiro. Então, no box de chuveiro, quando houver, ele tem uma área mínima que tem que ser arquitetada ali, tá? Tem que ser desenhada ali. Então, a área mínima tem que ser de 90 centímetros por 95. E tem que ter um banco também, isso é importante, tá? Muita gente esquece isso. Nos boxes de chuveiro, a gente tem que colocar ali um banco para a pessoa poder sentar, para poder tomar o seu banho sem a cadeira, né? Então tem que ser um banco articulado, certo? E ele tem que estar a 46 centímetros do piso. Então tem que ter ali também barras horizontais e barras verticais, tá? Ó, a gente tem a imagem aqui também das barras de apoio em boxes para chuveiros, tá? Então, ó, é bem interessante, ó, tem bastante regrinha que a gente tem que seguir
aqui. Então vamos ver aqui, ó, as principais, tá? Ó, o banco de apoio, ele tem que ter 46 centímetros, tá? Aqui, ó, tem a altura da barra também, ó, 75 centímetros. E essa barra vertical, ela tem 70 centímetros, tá? O banco, vamos olhar aqui, ó, essa imagem aqui, ó, essa parte da imagem, que é a vista superior. O banco ele tem que ter um comprimento mínimo de 45 centímetros, tá? Isso é importante. Menos do que isso vai gerar ali uma dificuldade grande para a pessoa, né? Não tem nem como fazer menor do que isso aqui. Ó, a barra aqui, ó, essa aqui é uma barra horizontal. A gente está olhando essa imagem aqui por cima, certo? Então isso daqui, ó, é uma barra horizontal. Então ela tem que ter um mínimo de 95 centímetros, tá? É o mínimo, né? Mais do que isso, obviamente que pode ser feito, mas menos que isso não pode ser feito. A gente tem também aqui, ó, essa barra em L aqui, ó, tá? Então nessa vista aqui, ó, é a vista frontal, tá? Então a gente tem aqui, ó, o banco, tá? A gente tem aqui a barra vertical, né? Que a gente tem aqui nessa visão aqui, ó, que a gente falou que tem que ter no mínimo 70 centímetros. E aí a gente tem aqui essa barra em L aqui, ó. Essa barra em L, ela tem que ter no mínimo 70 centímetros horizontal por 70 vertical, tá? E tem também o acionamento do chuveiro. O acionamento do chuveiro ele tem que estar a 1 metro de altura do piso. E da mesma forma, ele tem que ser do tipo alavanca, tá? Aquele de girar, não pode. Principalmente aqueles que são lisos, né? São redondos, lisos, né? Aquilo lá não pode. Banheiros sanitários acessíveis tem que ser tudo com alavanca. Ó, pessoal, tem uma coisa aqui que é importante, muito importante de ser dita. Os banheiros acessíveis, eles têm que ser sempre independentes, tá? Inclusive tem uma situação que eu fui no cliente fazer uma vistoria para um desenho de um projeto e ele já tinha lá uma parte, na verdade ele já tinha lá uma acessibilidade e ele queria acertar algumas coisas, né? E aí na parte da piscina ele tinha criado um banheiro acessível que na verdade não era um banheiro acessível, né? Então o que ele fez? Ele tinha um vestiário e aí ele criou dentro do vestiário ele criou um box acessível, né? Então, o que acontece? Isso não pode. Isso não pode acontecer. Os banheiros acessíveis, eles têm que ser sempre independentes. Por quê? Porque a pessoa, ela pode precisar de um suporte, então ela tem que poder entrar com alguém. Então, se você entra num vestiário, por exemplo, pode ser que você não possa, vamos supor que seja um vestiário masculino. E aí tem a pessoa que é uma mulher que vai ajudar a pessoa com cadeira de roda. Então ela não vai, obviamente, poder entrar no vestiário masculino, entendeu? Então, os banheiros acessíveis, eles têm que ser sempre independentes. Você não pode colocar sanitário acessível dentro de outro sanitário comum ou dentro de um vestiário. Ele tem que ser independente para as pessoas que vão dar o suporte, possivelmente podem dar esse suporte, essas pessoas poderem entrar sem restrição nesses locais, tá, gente? Isso é importante. Aí, ó, nós vamos falar sobre boxes comuns. Os boxes comuns, a NBR 9050 fala o seguinte, que os boxes comuns, eles são para as pessoas sem deficiência e pessoas com redução de mobilidade. Então, você tem as pessoas que usam cadeira de roda e você tem pessoas com deficiência que não usam cadeira de roda, mas que tem ali uma mobilidade reduzida, entendeu? Então, a gente tem que pensar também, quando a gente faz esses boxes, esses sanitários comuns, tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir também, tá? Então, ó, nos boxes comuns, as portas têm que ter um vão livre de 80 centímetros também, tá? E tem que conter uma área livre, no mínimo de 60 centímetros de diâmetro, tá? Ó, tem uma observação importante que é,
Nas edificações existentes, admite-se porta com vão livre de no mínimo 60 centímetros, né? Cai bastante. E recomenda-se que as portas abram para fora. Então, quando a gente tiver uma construção já existente, a gente pode ter a porta com 60 centímetros, mas a porta tem que abrir para fora para facilitar um possível socorro à pessoa, entendeu? Ó, a gente tem aqui uma figura de um sanitário comum, tá? Mas pensado para as pessoas com mobilidade reduzida. Então a gente tem aqui, ó, 80 centímetros da porta, tá? E aí ela pode abrir para dentro. Só que tem que ter essa área livre aqui, ó, de giro de 60 centímetros, tá? Então você não pode ter esses 80 centímetros com a porta abrindo para dentro e esse ângulo de abertura está aqui, por exemplo. Então a pessoa ela tem que fazer ali um esforço para poder abrir e fechar a porta. A gente vê muitos banheiros por aí assim, né? Que a gente fica nesse cantinho aqui para poder fechar a porta e poder usar o banheiro. Então, não pode. Para a gente ter um banheiro comum para ser usado por uma pessoa com mobilidade reduzida, a gente tem que ter essa área de giro aqui. Ó, outro exemplo é quando a gente tem 80 centímetros de porta e a gente não tem a possibilidade de fazer essa abertura para dentro, então a gente pode colocar essa porta abrindo para fora, mas aí tem que ter aqui, ó, um giro de 60 centímetros internamente, tá? Então a gente pode ter um banheiro um pouco menor, um banheiro comum, tá, gente? Não é um banheiro acessível para pessoas cadeirantes. É um banheiro comum que podem ter a possibilidade de uso também para pessoas com mobilidade reduzida. Então a gente tem essa possibilidade aqui, ó, 80 centímetros abrindo para fora e um giro de 60 centímetros, uma área livre aqui, ó, de 80 centímetros dentro, tá? Que aí isso daqui não cai naquela exclusão, né, do banheiro já existente, tá? Da edificação já existente que você pode ter lá os 60 centímetros. Ó, e tem uma coisa também que é interessante, que é o seguinte, sanitários e vestiários de uso coletivo, né? Então, por exemplo, a gente tem aí empresas, shopping tem bastante também, né? Banheiros, sanitários, vestiários, no caso, sanitários, vestiários de uso coletivo, a gente tem que ter também lá um box com barras, tá? Então, nesses boxes, a gente tem que ter também, ó, é recomendado pelo menos um box, tá? Com barras de apoio. Então, essas barras de apoio tem que ser em forma de L, como naquela imagem que a gente mostrou, né? Formato de L, ou duas barras juntas, tá? Que tem que ter de 70 centímetros por 70 centímetros. Ó, outra questão importante também. Tem também a questão dos mictórios, tá? Então, nesses banheiros, nesses sanitários e vestiários de uso coletivo, tem lá os mictórios, né? Então, por exemplo, shopping tem muito mictório, né? Usa-se muito mictório. E nos mictórios também tem que ter algumas preocupações e também tem que ser seguido a NBR 9050. Então, os mictórios também levam barras de apoio, tá? Ó, então tem aqui, ó, a imagem da NBR 9050, tá? Com os mictórios. Então, as medidas já são diferentes. Porque, obviamente, a pessoa que vai usar o mictório, ela não é uma pessoa cadeirante, né? Então, a medida das barras são diferentes, ó. Então, tem a medida do próprio mictório. Ele tem que estar de 60 a 65 centímetros aqui o início, ó, tá vendo? O início da borda útil. Aí, o acionamento da válvula tem que estar a 1 metro. E aí, a gente tem aqui, ó, as barras. Então, essas barras, elas vão ser verticais, duas barras, uma de cada lado, tá? Começando a 75 centímetros e com extensão de no mínimo 70 centímetros, tá? Aí a gente tem as medidas aqui, ó, da borda até essa barra aqui, ó, ela tem que ter 30 centímetros, tá?
E o espaço útil com as divisórias desse espaço de mictório tem que ter 80 centímetros, tá? Então a gente vê muito por aí nesses banheiros aí, nesses sanitários de uso coletivo, a gente não costuma ver muito isso de barra, né? Mas tem que ter, porque se uma pessoa com mobilidade reduzida vai utilizar, ela tem que ter, ou ela pode precisar de barras para apoio ali, tá, gente? Então é isso, tá, gente? Ó, então a gente tem aí o banheiro acessível, né? O sanitário acessível. A gente tem o sanitário de uso comum, que a gente tem que se preocupar com as pessoas de mobilidade reduzida. E a gente tem também a questão dos sanitários ou vestiários de uso coletivo. Então a gente tem 3 nuances aí, né, que a gente tem bastante detalhes para seguir pela NBR 9050, tá? Então quando a gente faz um banheiro comum, por exemplo, a gente tem que se preocupar também com as pessoas de mobilidade reduzida. Então a gente faz lá um banheiro acessível e aí a gente faz também um banheiro comum. Só que aí a gente faz o banheiro comum sem nenhuma preocupação, mas aí a gente tem que ter também uma preocupação com as pessoas de mobilidade reduzida, tá? Então assim, são bastante detalhes. Aqui eu passei pelos principais detalhes, principais exigências. Acho que até é bastante detalhe, mas os mais importantes. E acho que tem muita coisa que as pessoas, arquitetos, engenheiros, ou às vezes as pessoas não procuram um arquiteto ou engenheiro, fazem da própria cabeça, né? Contrata lá um profissional que vai fazer a execução e tenta fazer lá um banheiro acessível, mas aí fica meio que sem nada, entendeu? Então tem muitas coisas que a gente tem que seguir e tem assim o mínimo do mínimo que às vezes as pessoas não seguem, que é, por exemplo, o caso de 1,5 m do giro da cadeira de rodas no banheiro acessível. Tem projetos que nem isso seguem. Então tem projetos que as pessoas fazem que colocam lá barras, mas não tem o giro de área livre de 1,5 m, entendeu? Então acho que aqui eu passei por essas 3 nuances, né, de banheiro acessível, banheiro comum com uma preocupação para a mobilidade reduzida e também os sanitários e vestiários coletivos. Acho que eu peguei aí os principais detalhes, os principais pontos mais importantes. Então acho que com esse vídeo a gente consegue esclarecer de maneira geral essas questões, tá, gente? E é isso aí. Eu fico por aqui e logo mais a gente tem aí novos vídeos falando sobre engenharia e sobre acessibilidade, tá bom? Gente, uma coisa importante, né? A gente sabe aí que quando a gente joga um vídeo novo no YouTube, quando as pessoas curtem, o YouTube joga esse vídeo para outras pessoas assistirem. Então, eu peço aí que curtam e se inscrevam também no canal para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, né? E ajudar a levar a informação para frente, né? Curtindo aí a gente tem mais pessoas vendo e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aí, tá bom? Eu fico por aqui e até mais.